gente. 4, 3, 2, 1. Tá no ar. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Tempo Delas, programa 01. E você daí de casa deve estar perguntando: meu Deus, o que eles estão fazendo aí, né? A Lia e a Ana, as pessoas acostumadas a ver a gente agora num formato diferente, mas você vai sempre ficar bem informado aqui com a gente. Eu sou a Lia e essa Sou a Ana, boa noite, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. E ao lado da minha amiga Lia, que eu tenho um prazer enorme de estar aqui contigo. E nós vamos abordar vários assuntos aqui no nosso programa. O tempo delas, mas o tempo também é seu, que você vai poder aproveitar bastante aí para interagir, para acompanhar e compartilhar essas coisas que nós vamos trazer aqui, que são coisas boas, que vai fazer bem, que vai ajudar as pessoas, né? É verdade. Bacana. E as pessoas até falavam isso pra gente, né? E aí, quando que vocês voltam aí? A gente guardando o segredo, guardando pra trazer agora pra vocês o nosso programa 01. E vocês sejam todos bem-vindos, viu? Vai ter um programa bem leve, de bastante qualidade, com muita coisa boa aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já quero aproveitar, Ana, e pedir para as pessoas compartilharem, né? Mandar aí pros grupos de WhatsApp. Começa a falar: olha, ali num projeto diferente, mas a gente está aqui, tá bom? E é um prazer muito grande. Tava com saudade, viu, Ana? Tanto tempo a gente longe, né, amiga? Sem trabalhar junto. Mas agora estamos juntas. De volta, juntas, unidas, para compartilhar tudo de bom com você. Então, falando em compartilhar, assim como a Lia disse, compartilha mesmo aí, chama os amigos, envia, vai lá assim rapidinho, sabe? Fala assim: olha, acompanha aí essas duas, porque o programa de hoje tá muito bom, o primeiro programa. E eu já vou começar fazendo uma pergunta: você tem ansiedade? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Que muitas Você é ansiosa? pessoas. Eu acho que eu sou um pouco assim, né? Acelerada. Antes mesmo de começar o programa, a gente já estava aqui. Não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que isso é um pouco de ansiedade. Mas eu já sei que essa ansiedade minha é uma ansiedade que não faz mal, é uma ansiedade branda, né? Ah, Mas a gente vai falar sobre esse tema, Ana, então, presente, porque a gente tem hoje um convidado, nosso primeiro convidado, né? Muito especial. é muito especial e esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você sabe o que é ansiedade? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, mais um especialista, uma pessoa fantástica que eu vou apresentar para vocês, Pastor Roque Mariano. Bem-vindo ao nosso podcast Tempo Delas. Pastor há 22 anos. Também é músico, vou aproveitar para falar um pouquinho dele, tá? E auxiliar terapêutico, que lida com vários projetos sociais e entre essas pessoas que participam desses projetos, a maioria é jovens. Bem-vindo, pastor, boa noite. Boa noite, Lia, boa noite, Ana, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente nesse podcast. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa somar aqui e abençoar, né, esse povo aí, nossos telespectadores, que agora não fala mais telespectadores, Yes. são internautas, né? De Isso. podcast. Olha, esse assunto é ansiedade. O que causa ansiedade, assim? O que significa ansiedade, pastor? Primeiramente a gente precisa entender, certo, o que é ansiedade, né? Antes de falar de causa, das causas da ansiedade, a gente precisa saber o que é. A ansiedade, como eu tenho falado para as pessoas, ela é necessária ao ser humano. O ser humano ele nasce com algumas emoções, que nós chamamos de emoções inatas, né? E com o decorrer aí do seu desenvolvimento psíquico, ele vai desenvolvendo a ansiedade. E existe a ansiedade, que nós chamamos de ansiedade branda, né, anormal, que é a ansiedade, como a Lia também falou aí um pouquinho antes aqui do podcast, ela já estava naquela aflição, será que vai rolar? Será que vai Acelerado, dar? né? Então é uma Exatamente. ansiedade boa. Boa, exatamente. Por exemplo, a ansiedade do primeiro encontro, aquela date, né, que você deixou marcado e tal. Aí vai chegando o dia, vai chegando a hora, né? Aí será que ele vai ser? Será que ele vai abrir a porta do carro para mim? Será que ele vai pagar a conta? Opa, não vai subir isso agora, não. É, não vai dar certo, né?
Então, aí essa ansiedade, né? Ansiedade, por exemplo, a criança que vai passear na escola com os amigos, que não consegue dormir na véspera da viagem, do passeio, essas são as ansiedades brandas, ansiedades normais que são necessárias. E elas são necessárias até mesmo para que a pessoa possa se conhecer. Às vezes também um outro tipo de ansiedade vai ter uma cirurgia, né? Alguma coisa, se a pessoa cria aquele temor, aquela Frio na ansiedade, aquele barriga, frio né? na barriga, exatamente. Então, isso aí são mecanismos que nós temos dentro da nossa alma, né, da nossa psique, que são necessários para nós. O problema é quando nós nos deparamos com a ansiedade patológica, a nociva, né? É aí que está a diferença. Por isso que antes de responder a tua pergunta, né, sobre as causas da ansiedade, a gente precisa diferenciar, né? Se o que eu estou tendo é uma ansiedade normal do ser humano, necessária, ou se é uma ansiedade patológica, né? E é aí que está a questão. E eu gosto muito de falar sobre isso, para você ajudar as pessoas a diferenciar isso. Assim, resumindo, como eu vou usar uma linguagem bem para aqui no nosso contexto de Rondônia, de Amazônia, né? Nós temos aqui uma fauna e uma flora muito bonita, né? Imagina você andando no meio do mato, aqui na Amazônia, aqui em Rondônia, e se depara com uma onça pintada diante de você. Você vai ter automaticamente algumas reações fisiológicas, taquicardia, sudorese, você vai suar frio, né? A sua pupila vai dilatar, você vai ter então uma sensação de angústia e o seu cérebro vai falar assim: foge ou luta. É a famosa luta-fuga, né? Uhum. Ou você encara a onça no tapa, ou você corre dela. Mas você se lembra que a onça também sobe em árvore, então não dá para você correr, ela é mais rápida que você. E ela é mais forte do que você. Então você tá naquela situação. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Essas reações é a ansiedade se manifestando. Só que ela tem uma causa, que é a onça. A Certo. onça fez a pessoa ter aquele jeito. Isso é uma ansiedade normal, a branda, que faz parte do ser humano. A ansiedade patológica é quando não tem a onça. É quando uma pessoa desenvolve todos esses sintomas que eu acabei de citar, ela fica nessa condição, só que não tem uma causa. Não tem aliás, perdão, não tem um aferidor, não tem uma razão para aquilo lá, não tem uma onça ameaçando ela. E isso aí pode desenvolver, isso que nós chamamos de transtornos de ansiedade, pode desenvolver transtornos de ansiedade. Tem vários, né? Uhum. Certo? E dentre as coisas que estão causando hoje agora, sim, nós podemos falar de causa, né? E dentre as coisas que estão causando muito essa ansiedade patológica é o excesso de informações que que a geração atual está tendo. O problema não é ter muitas informações, mas sim a falta de sabedoria de lidar com elas. Hoje é tudo estimulado, né? Ó, isso agora que nós estamos fazendo, nós estamos dentro de um ambiente virtual, nós estamos sendo estimulados pelas luzes aqui, certo? Pelos áudios, pelo telefone celular, pela Smart TV que está aqui como nosso feedback. Enfim, sempre o nosso cérebro está tendo esse estímulo. E hoje, essa geração, ela já nasce com a impressão que a gente tem que eles já nascem da barriga com o celular na mão. E isso já gera, certo, muita informação. E aí, quando a gente fala assim nessa questão de informação, pastor, principalmente os jovens hoje, né? Uhum. Eu acredito que nem quando eles dormem, se eles não desligam, o subconsciente deve ficar ainda, é muita informação durante o dia, né? E aí, o que que acontece? Isso tem prejudicado. Totalmente. Totalmente, porque o cérebro, ele não precisa, você não precisa estar acordado para o seu cérebro estar sendo estimulado. É por isso que a gente recomenda muito quando a gente está fazendo, cuidando, né, tratando das pessoas, aconselhando dentro de gabinete, no meu caso de pastor, e como auxiliar terapêutico, quando estou no sétimo, por exemplo, eu sempre estimulo assim, antes de dormir, desliga o celular, certo? Fica uma hora sem mexer no celular, mexer na televisão. Eu sei que hoje é difícil a gente fazer isso, mas só o fato do celular estar carregando, mesmo que desligado do seu lado, o seu cérebro está captando as ondas que estão saindo Sim, dele ali. aham. E isso está fazendo com que o seu cérebro trabalhe, entendeu? E você está sendo. Aí você já acorda no dia seguinte com o cérebro recebendo muitos estímulos, certo? Uma luz, um LEDzinho do ar-condicionado que fica ligado, aquilo ali já são informações que estão sendo absorvidas pelo seu cérebro. É por isso que lá em casa não pode nem carregar celular dentro do quarto. E aí Exatamente. tem uma opção agora que deu 10h30, eu tava até falando para as meninas esses dias, porque elas falaram comigo no WhatsApp e deu 10h30, ele entra o modo sono e que
Eu não recebo mensagem, não recebo nada, não Mensagem de socorro, de uma urgência, não conte comigo. Ué, esquece. Nossa, 22. 30, Já era. já era. Pessoa pra te Então, assim, a socorrer. gente não. É proibido colocar celular para carregar em casa. As crianças têm horário também. Mas é difícil. Aí, quando a gente entra nesse assunto de jovens, é muito complicado. O que acontece? Pai, mãe, trabalha o dia inteiro, a criança, a maioria das vezes, fica ou com algum funcionário, uma babá, ou algum outro parente, enfim. E aí fica Então. com acesso totalmente a isso aqui. Aí você acabou de citar, desculpa, Ana, te interromper, eu sei que você queria falar algo, Imagina. mas eu queria abrir um parênteses para enfatizar isso que você está falando. Ainda na sua pergunta, as causas da ansiedade. Essa transferência que nós damos, por exemplo, do tempo que nós damos com os nossos filhos, já é um dos motivos que podem estar causando ansiedade. Porque, por exemplo, nada substitui o pai e a mãe. Verdade. Nada substitui um tempo de qualidade com o pai e com a mãe. Às vezes, alguns pais, nós falávamos outro momento, que às vezes o pai tem até, eu fico quase que 1, 2 horas por dia com o meu filho. Mas a questão é, você fica com o seu filho com qualidade? É. Porque não adianta nada você estar ali com o seu filho, mas você está aqui com o seu celular. Até mesmo quando você tira uma foto do seu filho para postar no seu stories, ou no seu feed ali do Instagram, você vai gastar tempo ali. E esse tempo que você está gastando colocando filtro, colocando legenda, buscando o melhor momento para postar, certo? Você já deixou de dar a atenção que o seu filho, que não tem essa noção que você tem, precisa, entendeu? Ele vai querer a sua atenção, ele não vai querer o seu dinheiro, não vai querer a tecnologia que você dá para ele, que é você. Olha, isso é bem interessante. Uma vez meu filho brincava lá em casa, e aí eu peguei o celular e falei, ai, que bonitinho, vou pegar, né, vou filmar ele aqui brincando e tal. E ele querendo mostrar pra mim um trabalho que ele tinha feito. Olha, mãe, olha, e eu com o telefone, eu falei, ai, mamãe tá vendo? Ele falou, mãe, para de filmar, olha. Hum. E aí eu falei, Então, cara, ela passa nossa. assim. Sim, Eu falei, sim, poxa, eu tô filmando aqui para as sim, pessoas verem o trabalho do meu sim. filho, mas ele quer que eu enxergue Exatamente, isso. Ele quer que. exatamente. Aí eu, ô meu filho, aí eu guardei o telefone e falei, tá bom, mostra pra mamãe. Olha, mãe, que divertido. Então é isso que você falou de tempo, é importante. Sim, sim. E ali eu entendi que o meu filho queria o meu tempo ali, não o celular mostrando o que, né, o que ele estava fazendo. Ele queria que eu enxergasse aquilo, né? Exatamente. E esse assunto é bem interessante porque nós estamos lidando com jovens. Essa é a geração mais ansiosa. Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que nós estávamos falando aqui, né? Exatamente. São quase 19 milhões de pessoas com esse tipo Sim. de doença no país. Exatamente. O Brasil é oficialmente, já segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo, certo? Nós estamos em top one mesmo lá, certo? Como o país que desenvolve essas questões de ansiedade de uma forma muito gritante nos dias de hoje. E muito disso aí por causa de uma falta e quando a gente volta para a faixa etária da juventude, né? O adolescente, o jovem, isso fica muito gritante. Eu palestrava outro dia na rede estadual, numa escola aqui de Cacoal, né? E quando eu falei assim, talvez você está triste, eu estava palestrando, falando sobre suicídio, né? E eu falei que talvez você está triste, deprimido, talvez muito disso seja pelo fato de que faz muito tempo que você não recebe um abraço do teu pai. Foi eu falar isso, houve assim uma comoção em massa de adolescentes chorando, assim, dos professores terem que pegá-los, certo? Ontem mesmo eu estava ministrando, eu não, uma outra pessoa estava ministrando já num contexto de igreja, ele estava falando na mensagem, na homilia dele sobre paternidade, a paternidade de Deus para com o ser humano e tudo mais. E aí talvez você tenha dificuldade de ver Deus como pai, porque você não teve um pai. Quanto tempo faz que o teu pai não te abraça, que tua mãe não te abraça, não te elogia? Então, essas coisas que hoje estão sendo substituídas pelo virtual, pelo tempo com coisas eletrônicas, porque não tem coisa que substitui um filho, eu tenho orgulho de você. Não tem coisa que substitua filha, você tá linda hoje. E vocês que são mulheres, vocês sabem que eu estou falando a verdade. Uma rosa que você dá, certo? A minha filha, por exemplo, com 13 anos, ela menstruou, eu fui e comprei um buquê de rosas para ela e levei ela para passear no shopping. Para que aquela a imagem de uma coisa que vocês sabem que muitas vezes pode ser traumático para uma menina, certo? Ficou com uma memória afetiva para ela. Poxa, meu pai, no dia da minha menstruação, eu tive um refrigério, porque algo novo estava acontecendo no meu corpo e eu não sabia lidar e aquilo ficou marcado, entendeu? Eu sei que aquilo lá na frente vai resultar
positivamente para o caráter e formação dela e vai combater um pouco da ansiedade, porque ela teve um referencial. E hoje em dia, queridas, vocês precisam entender, nós precisamos entender isso, que tempo de qualidade ou a falta dele é um das causas, respondendo ainda a sua pergunta, que gera ansiedade, porque nada, repito, nada substitui a afetividade paterna e materna, certo? Nada substitui. E quando isso falta, lá na frente a pessoa começa a criar, lembra, não tem a onça. A pessoa começa a falar assim, mas por que que eu tô ansiosa? Por que que eu tô me sentindo, por que que eu tô carente demais, entendeu? Dessa maneira. Por que que eu tô ansiando por um relacionamento? Aí quando entra para a área dos relacionamentos, que nós vemos hoje que os relacionamentos hoje são muito superficiais, né? Sim. O que nós mais ouvimos são os relacionamentos começando, certo? E se extinguindo na mesma velocidade que começaram. Por quê? Porque as pessoas, pela ansiedade, né, não tiveram condições de tratar, de insistir, de perseverar nas relações. E eu não estou falando de casamento, não, eu estou falando de relações pai-filho, mãe, pai, filha, amizades. Quantas amizades, às vezes, por causa da ansiedade, são destruídas? E o que a gente vê muito na internet também, por exemplo, quando se fala de ansiedade, muitas pessoas ainda acham que a ansiedade é frescura. Que a ansiedade, que é isso? Coloca alguma coisa para fazer. E na verdade não é, né? Essa geração tá frescureira. Tipo, Certo. E aí, o que acontece? Chega um momento, até que a gente estava falando, que daí a ansiedade causa outros problemas, vai acarretando em outros problemas. Muitos começam já a se mutilar, né? Até mesmo suicídio, né? Sim. Eles vão entrando A pessoa que tem ansiedade, eu acredito que vai entrando ali naquele mundo vazio ali de dor, que não consegue se expressar, e aí começa a vir essas outras situações, né? Porque funciona desse jeito. Vai ser, talvez a linguagem vai ser um pouquinho técnica, mas eu vou tentar trazer para uma linguagem mais acessível para você entender como que funciona essa questão da ansiedade. Nós temos, todo ser humano nasce no seu, inatamente falando, né, com os sentidos. Nós temos 5 sentidos. Quais são eles? O olfato, a audição, a visão, o tato, né? Nós temos aí esses sentidos todos ao nosso, a audição falei, né? Todos esses, todos eles são vias aferentes. O que que é isso? Aí você recebe informações do ambiente que você está. Todas essas informações que você está vendo, ouvindo, sentindo, paladar, esqueci de falar do paladar, Isso. que é o quinto sentido, certo? Tudo isso vai trazendo informações para dentro do seu cérebro. Lá dentro do seu cérebro tem uma duplinha sertaneja, que eu gosto de falar assim, para ficar mais fácil o entendimento, chamado tálamo e hipotálamo. O tálamo é uma espécie de organizador. Ele pega aquelas 11 bilhões de informações, que é mais ou menos o que 11 bilhões de bytes, que nosso cérebro tem capacidade de receber através dos 5 sentidos. Só que ela só sabe lidar com 40. E quando o hipotálamo, ou o tálamo pega essas informações, ela organiza, ela sistematiza e ela transfere para o hipotálamo, e o hipotálamo vai liberar os neurotransmissores, ou os hormônios. Por exemplo, quando você come um chocolate, delícia, né? Delicinha, chocolate. O tato, o paladar, o cheiro, essas sensações aí, jogam essa informação para o tálamo. Ele vai falar, chocolate, é um chocolate. Ele manda para o hipotálamo essa informação. O hipotálamo libera ocitocina para essa pessoa que ela está comendo, que é um hormônio do prazer, certo? Aí a pessoa se sente relaxada, tudo mais. É assim que acontece, certo? Essa questão. A ansiedade, ela vem a seguinte, vem a informação. Vamos lá, um gatilho de memória, abuso, estupro, morte, entendeu? Palavras assim que geram angústia, que fazem a pessoa não tem a vida não tem sentido. Então, essa informação chega lá e o que é liberado? É liberado outro tipo de hormônio, adrenalina, certo? Noradrenalina. E aqui na nossa suprarrenal é liberado, então, o famoso cortisol, o vilão. Cortisol, quando entra em contato, ele excessivamente entra em contato com a nossa corrente sanguínea, é que começa a ser gerada a ansiedade. A ansiedade nada mais é que um excesso de cortisol dentro da nossa estrutura, certo? E aquilo ali vai envenenando você. Vai envenenando. E como lidar com isso?
Aí tem as dicas, né, que a gente dá para as pessoas dar uma quebrada nesse cortisol. Sair no sol, caminhar no sol, praticar exercícios físicos, uma alimentação mais saudável, tudo isso ajuda com a ansiedade também, certo? A combater a ansiedade que está sendo gerada ali. Mas o que eu gostaria de enfatizar bastante nisso como fazer para os nossos jovens e adolescentes reduzirem essa ansiedade, sendo que todos esses sentidos deles hoje são estimulados de forma gritante, visual, auditivo, entendeu? Você olha as qualidades de música que estão sendo ouvidas hoje. Nós que somos de uma geração mais antiga, a gente pegou a geração anos 90, anos 2000, assim, começo dos anos 2000. Eu, no meu caso aqui, agora eu sou mais velho que vocês aqui, eu sou da década de 70 ainda, entendeu? Então, assim, o tipo de música que eu ouvia naquela época era diferente da de hoje, Não, misericórdia. certo? De hoje não dá, não dá. É fora de base, assim. Hoje você Exatamente. pega, eu falo, caramba, E aí, canta. não só, a música visual, você abre o seu, ó, eu vou abrir meu Instagram aqui e eu vou dar de cara aqui com o meu feed. Como qualquer um que fizer isso. Ó, quando eu abro, eu já vejo um cara aí, ó, todo estiloso aqui, certo? Com uma roupa bonita. Porque ninguém vai Léo postar coisa Santana ruim. cantando. Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí. Não Léo sei, Santana, amiga, eu não encontra o Léo sei. Santana. Exatamente. Aí você bota um cara todo arrumadinho, ó, todo estiloso, e assim vai. E é isso que eles estão estimulando. Pega as meninas com barriguinha de fora. Eu não tô falando, eu não vim aqui ser puritano, não vim aqui ser moralista. Não é essa questão de poder usar ou não poder usar certos tipos de roupa. Só que isso acaba gerando o quê? Uma pressão em cima da nossa juventude, do nosso adolescente. Tá aí. Certo? Parando. Gente, Exato. Você abre as redes sociais e fala, nossa, olha a barriga daquela menina, olha o Exato. cabelo. É. Nossa, Aí fala, olha. "Poxa, eu queria isso." Aí você vai só se frustrando, né? Não Nossa, sou. ela tá viajando para um local, poxa, que queria também viajar. Nossa, olha Exatamente. aquele carro legal que ela tá andando. Olha Exatamente. nossa, e esse tênis que é o lançamento, olha, ela comprou esse tênis e tal. E a gente começa a comparar Isso. as redes sociais e criar uma expectativa para querer aquilo Exatamente. também. Aí as pessoas vão dizer o seguinte: mas a pessoa tem que ter desconfiômetro. Só porque a outra não consegue ter o corpo que eu tenho, ou que a fulana tem, ou a roupa, ou o negócio, então a gente tem que parar de postar. Não é isso que eu estou falando. Isso seria medíocre demais. O que eu estou falando é que os nossos adolescentes. Eles não têm ainda maturidade para lidar com algumas coisas. Eu falava para ali aqui em off, antes do podcast começar, que o cérebro do adolescente ainda está em formação, de maturação. Ele vai, principalmente o lobo frontal aqui, ele vai atingir a sua maturidade só a partir dos 21 anos de idade, quando ele está formado. E o que isso tem a ver com ansiedade? O lobo frontal é responsável pelas tomadas de decisões. Então, quando ele ainda não é maduro, ele não oferece condições para um adolescente ou para uma criança, um pré-adolescente, de tomar uma decisão sábia e madura. Então, quando ele se depara com uma sociedade que impõe para ela que ela tem que, para ser a gostosona ou a popular, ela precisa usar 36, certo? Ou usar aquele short, e ela se depara com uma situação com um corpo dela que não cabe 36, e às vezes não é porque ela é gorda, é porque ela não tem uma estrutura corporal que dê para usar 36. Talvez ela seja magra até, mas ela tem talvez um quadril maior e não vai caber o 36, ela vai ter que usar 40, entendeu? Mas estão dizendo que o top é o Ideal. 36, é o 36. E aí ela vai entrar naquela situação, e ela vai começar a se cobrar. E aí entra o que eu falei. Ela tá com o cérebro ainda em formação, ela não vai saber tomar uma decisão. Aonde que ela vai tomar essa decisão? Ela vai tomar, aí vai ser oferecido para ela uma válvula de escape. A sociedade vai se encarregar disso, entendeu? Vai oferecer para ela uma válvula de escape. Uma bebida, ou às vezes não é nem bebida, droga, essas coisas. Às vezes isso desenvolve uma necessidade de aprovação, que ela vai suprir isso nos relacionamentos. E aí pode ser relacionamentos, repito, não somente relacionamentos amorosos e afetivos. Eu posso estar falando de relacionamentos com o pai. Aí ela vai olhar para o pai, ela vai olhar para a mãe, mas a mãe e o pai tá 24 horas na internet, trabalhando o dia inteiro, não dá atenção. Aí ela não consegue, ela vai querer atenção onde? Ela vai nos amigos da escola, na tribo dela. Mas aí ela sofre bullying lá na escola.
Tá vendo? Tudo isso no contexto de adolescente e de jovem. Aí ela começa a se sentir rejeitada. Aí vai chegar aquele cara que vai olhar para ela diferente e vai começar a abusar sexualmente dela. Eu tive casos já de uma jovem que ela foi abusada pelo tio dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade. E dentro de uma conversa de escola, de contexto de escola, porque nesse período ela achava que era normal. Nunca ninguém. Ela achava que era normal o tio dela fazer o que fazia com ela. Chegou ao ponto dela sentir, dela procurar o tio, porque ela achava que aquilo ali era normal. Aí num dia conversando, olha só que curioso, ela conversando dentro do banheiro da escola com as amigas, assim, não sei o que, porque não sei, aquele menino bonitinho, e não sei o que, eu faria isso com ele, eu faria aquela conversa de adolescente que a gente sabe, a gente tem que falar a verdade, que eles conversam essas coisas, né? De repente fala, então, e aí vocês, com o tio de vocês fazem? Pá, hã? Credo, que nojo, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí ela viu, opa, tem alguma coisa errada aqui, certo? Aí foi crescendo, né? Aí eu pergunto para vocês, como que uma jovem, uma criança, né, diante de uma situação dessa, não desenvolve um transtorno de ansiedade? É. É verdade. Podendo até piorar Ou ainda, assim, né? depressão e até mutilação e outras coisas mais. Olha, nós estamos hoje tratando sobre esse assunto de ansiedade, é um assunto assim muito em alta. Nós já falamos aqui que mais de 19 milhões de pessoas no país sofrem, né, de ansiedade. E além disso, gente, a ansiedade também leva à depressão. E uma outra pesquisa revelou que 63% de aumento em relação à ansiedade e depressão aconteceu na pandemia. E eu sou um testemunho disso, porque eu não sabia o que era depressão até chegar a pandemia. Eu estava em Porto Velho e eu comecei a ter uma crise dentro de casa, de uma angústia, um desespero, nada estava bom, nada estava legal. E o meu filho também, que eu tenho um menino de 8 anos, e ele começou também, porque nós não podíamos ir para um parque, nós não podíamos sair naquele auge da pandemia, sabe? Que todo mundo ficava preso assim. E a gente não podia fazer nada a não ser ficar em casa. E a gente foi entrando num processo assim muito difícil. O meu esposo também e até o meu cachorro, que começou a arrancar os próprios pelos. Então a gente foi virando assim uma bola de neve até que eu parei e falei: "Ei, calma, Uma coisa errada. alguma coisa está errada com a gente". Então assim, e aí a gente olhando, nós conseguimos entender que esse aumento foi de fato na pandemia para milhões de pessoas, pastor. É isso, Sim, sim, né? exatamente. Não só para você, mas eu fiz um artigo nesse período que uma coisa me chamou a atenção, né? Já partindo do meio para o fim da pandemia, eu comecei a fazer uma pesquisa para tratar quais eram os vícios que mais estavam evoluindo durante a pandemia. E olha só os vícios que começaram a se desenvolver. Consumo de tabaco ficou muito maior. O consumo de remédios, o brasileiro é hipocondríaco, né? Ele se automedica muito fácil, né? Eu tive o privilégio de morar na Europa e ali você não consegue comprar uma aspirina sem uma prescrição médica, né? Uhum. O médico, o farmacêutico, ele não vende, né? Você pode perceber que a maioria dos nossos remédios tem aquela tarja escrita, né? Proibida a venda sem a prescrição Prescrição médica, médica. mas isso aqui não se cumpre, né? E aí então nós acabamos, o aumento do consumo de remédios por conta própria aumentou em muito. A pornografia aumentou gritantemente, porque as pessoas ficavam enclausuradas dentro de casa, e isso entre os jovens e adolescentes mais ainda, e aumentou o número de mulheres consumindo algo que outrora era muito voltado pro gênero masculino, certo? Mulheres desenvolvendo o vício na pornografia. Outra coisa que cresceu muito, muito antes foi o consumo de álcool, certo? Nesse período. E, por incrível que pareça, divórcios, certo? Sim, isso eu Começaram vi uma matéria falando exatamente sobre demais, isso. demais. Por quê? As pessoas foram obrigadas a se relacionar. É. Porque estavam empurrando com a barriga muita gente. Eu não estou falando de novo, mais uma vez, só de relacionamentos, não. Amorosos e afetivos. Teve pessoas que começaram a ter conflitos com seus pais
certo, com os seus irmãos, porque a vida de rotina era muito externa, né? É. E ali dentro jogou todo mundo para dentro de um ambiente em que eles tiveram que olhar um para a cara do outro, E que entendeu? viver, né? Viver com seus defeitos, com suas qualidades ali dentro. Talvez o que possa ter acontecido com vocês é que toda essa pressão de ficar dentro de casa fez com que gerasse essas ansiedades e aumentasse. Aumentou o número de pessoas com depressão, certo? Nesse período. Por quê? Porque aquilo que estava ainda em estado depressivo, né, começou a migrar para uma depressão moderada e até para a depressão maior, que é o estágio mais top, mais latente da depressão. Então, existem tipos diferentes de depressão. Sim, não diria tipos, existe níveis, né, no caso, Tá. certo? Por exemplo, a pessoa, ela pode, a partir de, claro, é necessário que aí entra o papel do psicólogo, né? Fazer os testes psicológicos, né? Fazer as avaliações psicológicas, porque eles são precisos, são científicos, não são especulações. Por isso que eu falo, tome muito cuidado com aqueles testes de Facebook, teste de. Isso, já fiz muito. Aquilo ali é muito superficial. Um teste de psicólogo, ele é muito abrangente, então ele é muito preciso. Ele vai dar, a partir de muitos testes que você faz ali com desenhos e perguntas que são feitas, ele vai determinar se você tem uma inclinação à depressão e vai determinar o nível dessa depressão. Ah, então Por existem exemplo, níveis. Isso, por exemplo, você pode não ter uma depressão, mas você pode desenvolver um estado depressivo. O estado depressivo, ele ainda é uma condição inicial de alguém que pode se tornar uma pessoa com depressão. O estado depressivo é quando ela ainda está ela tem dificuldade de lidar com a tristeza, ou com os traumas, ou com as frustrações, entendeu? O que talvez para ela, em um outro momento, ela tirasse de letra, ela já não consegue mais. Eu tive depressão e uma das características do estado depressivo é você não ter mais vontade de fazer coisas que antes te dava prazer. Por exemplo, como a Ana falou, eu sou músico. Então, todo dia, pelo menos, eu tinha que ter contato com música. Eu tinha que ouvir, pegar o meu violão e tocar. Né? E tocar uma música, compor, fazer alguma coisa relacionada, tirar uma nova música, certo? Quando eu comecei a entrar no estado depressivo, eu não, um dos sintomas que bateu foi que eu não queria nem pegar no violão, Mas entendeu? você percebeu isso que estava Não, acontecendo? Pessoas não, tipo, eu que percebi. tá nesse estágio não conseguem enxergar Na isso. terapia. Na terapia, quando a psicóloga falou para mim assim, o que você gostava de fazer? A psicóloga não me conhecia, não conhecia meu passado, né? E aí, então, quando ela começou a falar, na própria anamnese mesmo, ela já fez, a anamnese é aquela entrevista inicial que é feita com o paciente, né? Antes da terapia propriamente dita. Ela começou a fazer perguntas sobre o meu histórico e ela perguntou, o que você, antes de sentir essas coisas que você está sentindo agora, o que você fazia, assim, regularmente? Que você gostava, que te gerava prazer, que era prazeroso, não, que você, se pudesse pagar para fazer aquilo lá, você faria. Eu gostava de jogar futebol, de correr, eu gosto de correr, né, e tal. E música, e tocar. Dentro dessas coisas que você falou, o que você deixou de fazer? Aí eu comecei a reparar, puxa, eu parei, faz tempo que eu não toco, né? Faz tempo que eu não pego no violão. Faz tempo que eu já não tinha tanto prazer em correr assim como antes. Ela falou, então, provavelmente você deve ter desenvolvido aí um estado depressivo. E depois, com o tempo, eu acabei. Aí também tem um histórico de vida, né? As frustrações que você passa, as decepções, que quando a gente não aprende a lidar com elas, elas acabam migrando para algo mais forte, né? Angústias mais fortes. Você não consegue. No meu caso, por exemplo, eu sofri de insônia, né? Eu não conseguia dormir, aquilo me dava um desespero, eu ficava a noite inteira vendo cada segundo da noite passar e eu cansado, porque a gente está cansado, o corpo Sim, quer dormir, quer descansar, mas você não conseguia a dormir mente não desligava. de jeito nenhum. Que loucura. E aí vai tendo desejo de morrer, né? No meu caso, né, muito do que me ajudou foi a fé, né? Como você falou, eu sou pastor, né? Então, assim, eu me apeguei muito nesse período a Deus e foi ali o que, inclusive, a própria ciência, a própria psicologia falou que a religião, nesse contexto, ela é extremamente positiva, né? Sim. Porque ela te dá uma esperança, né? De trazer de uma melhora. Então, foi ali no meu relacionamento com Deus, né, que eu consegui superar isso, porque eu acredito sinceramente que se eu não tivesse tido esse ponto, esse pulo do gato aí,
eu poderia não ter tirado a minha própria vida, mas pelo menos tentado. Mas então, você com o pastor teve tem essa fé, mas tem muitas pessoas Que que não tem, sim. e aí é onde acabam, infelizmente, Não tem cometendo, o né? conhecimento também, às vezes, De identificar, né? de identificar. Muitas vezes alguém chega assim e fala: Nossa, olha, você tem que orar, mas aí a pessoa não tem força, a Sim, pessoa não acredita naquilo. Ai, orar, não vai dar certo. Você tem que se apegar a Deus. Ah, não vai dar certo, porque Ou as coisas né, aqui. também, e aí acaba que... Entendeu? E É, aí? eu acho que é o seguinte, beleza, aqui a gente respeita a fé de cada um, quem crê, quem não crê. Eu tenho a minha, você tem a sua, isso não é o mérito da questão dessa conversa. Sim, aham. Mas a questão, uma coisa que ali acabou de falar, que eu gostaria de enfatizar. Você precisa falar, você Sim, precisa verdade. pedir ajuda, certo? Tudo bem, você não precisa ter, não é uma receita pronta, certo? Eu tive a minha experiência com a divindade, beleza, foi bom para mim. Mas tudo bem, você não tem a sua fé, mas você precisa pedir ajuda. Uhum. Você precisa de socorro, você precisa chegar para alguém e falar assim, a ansiedade, que é o tema do nosso podcast, por exemplo, uma das maneiras de você começar a identificá-la, se ela está sendo branda ou se ela está sendo patológica, não sei para você, é quando você coloca para fora, certo? Claro que você precisa colocar para pessoas que vão ter ouvido para te escutar, né? Não é para qualquer pessoa na rua que você vai abrir na tua vida. Mas se você puder fazer uma terapia, e se você não tiver condições de fazer uma terapia, buscar alguém para conversar com você e colocar para fora, a ansiedade ela poderá te sucumbir se você não colocar para fora. Se você não deixar chegar para alguém e falar assim, olha, eu tenho essa dificuldade, porque a gente vive numa sociedade que é muito de maquiagem, os filtros estão na moda, né? Sim. Isso mesmo. A gente coloca no stories, nas nossas postagens, o melhor, com a nossa roupa melhor. Então a Aquilo que gente a gente vê. quer que as pessoas vejam, Exatamente. né? Pareço de Isso. filtro. E tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma amiga que eu trabalho com ela outro dia, ela falou assim, se você quiser me ver sem filtro, Vai lá em ou certo, casa. vai lá em casa, entendeu? Desse jeito. Não, tudo bem. Eu não estou não é uma crítica, certo? Se você entrar no meu Instagram, você acha que eu vou botar foto Feia, né? certo, né, feia? Beleza, eu tô até pedindo pro rapaz da edição ali botar um filtrozinho bacana aqui pra ficar mais bonitinho aqui, né? No negócio. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que a gente tá vivendo um ambiente em que a gente precisa se maquiar. A gente precisa, certo, colocar a roupa legal para ser aceito, para ser atendido. E isso gera ansiedade, porque a gente fica com aquilo. Por exemplo, nós aqui, cara, será que a Lia e a Ana estão gostando de mim aqui? Será que elas não se arrependeram de ter me convidado? Será que se elas tivessem chamado, entendeu? Essas coisas que a gente fica pensando que ficam na mente da gente, elas geram ansiedade. E se eu não souber lidar com elas, se eu não falar, por exemplo, só o fato de eu estar falando aqui para vocês agora que eu estou ansioso pelo fato de que será que elas vão gostar desse podcast, isso já me traz um alívio. Isso já me ajuda a combater. É uma dica, já fica até uma dica para quem está ouvindo a gente aí, ó. Coloca para fora. Fala, Fala, né? fala. E é assim, né, Roque, a gente para um pouquinho para pensar. Para quem está nos acompanhando aí, né, não sei se você está em casa, no sofá, ou se você está com o seu celularzinho na mão pelo YouTube aí acompanhando, mas a gente falando sobre ansiedade, que leva à depressão, que leva até à morte, né, enfim, mas as pessoas vivem com máscaras no cotidiano. Exatamente. E a gente precisa, que nem a Lia falou, a gente precisa falar. E existe solução? Existe cura Uhum. para essa ansiedade que muitas pessoas estão vivendo? Talvez nós estamos falando para um ansioso aqui que está Sim, nos sim. ouvindo, né? Uma pessoa que se pergunta, não tem solução, não tem jeito, e o que vocês estão falando para mim não resolve. Tem saída? Ó, tudo vai depender, queridas. Posso chamar vocês de queridas, né? Sim. Não é falso, não, tá? É que vocês são queridas mesmo, né? Só que flor eu já não gosto. Não for. É assim, tudo precisa ser identificado qual o tipo de ansiedade que você está tendo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está tendo uma questão fisiológica. Ela está com excesso de cortisol na corrente sanguínea, por exemplo, e eu dizer para ela assim, que não tem cura, eu vou frustrar ela, sendo que ela pode curar aquilo, sabe por quê? Eu já tive casos assim de pessoas que estavam ansiosas e ela
Não, Rock, tô bem. Não tive nenhum trauma gritante na minha vida, não passei por nenhum tipo de bullying, não passei por nenhum tipo. Não, na minha vida, sim, teve, eu tive lá meus perrengues, meus problemas, mas nada que justificasse eu estar ansiosa desse jeito. Falei, vamos fazer o seguinte, não, provavelmente você deve estar com excesso de cortisol aí dentro do seu organismo. Você pratica exercício físico? Ah, eu tenho dificuldade com isso. Você anda no sol? Ah, faz tempo que eu não ando no sol. Vamos fazer o seguinte, então. 3 vezes por semana, vai dar uma caminhada no final da tarde, quando o sol ainda está se pondo, ainda que ele tem aquela luz solar, ou de manhã, logo que o sol está surgindo, já que se você não tiver tempo para fazer isso à tarde, certo? Dá uma disciplinada nisso aí, desenvolva uma caminhada, entendeu? Que você consegue alcançar tanto o exercício físico como receber a luz solar, porque o sol vai liberar, certo? A melatonina ali que vai gerar, combater esse cortisol e vai. E com o tempo ela foi passando, falou, olha, eu tô ficando menos ansiosa. Então, assim, eu dizer que não tem cura não dá, porque esse nível de ansiedade foi combatido com uma caminhada e exposição ao sol. Agora, no caso da pessoa que teve um trauma, por exemplo, aí já vai precisar de um cuidado maior. Por quê? Porque ela vai ter que ter disciplina. Qual que é o problema das pessoas? Eu acho que de todas as culturas, de todas as gerações, é que nós queremos uma receita pronta para ser curado, ou para que vá salvar a nossa vida daquele problema ali. O que eu quero dizer para vocês? Vamos pegar aquele comportamento que está gerando ansiedade em você e vamos mudá-lo. Por exemplo, você teve um trauma, você sofreu bullying, você era gordinha quando você estava na escola e todo mundo te chamava de rolha de poço, aquelas coisas que faziam lá. Aí você cresceu, se tornou um mulherão, emagreceu, mas emocionalmente por causa disso você se tornou fraco. E como isso se manifesta? 1 quilo que você engorda nas férias, 2 quilos que você engorda, o seu emocional já fica destruído. Você fica ansiosa, você fica mal, né? Por causa de 2 quilos, certo? Mas o problema não é, certo, os 2 quilos. O problema foi o bullying que você sofreu lá atrás, que você não soube lidar com ele. Então o que você tem que fazer? Você tem que ressignificar isso. E você tem que pegar o seguinte, vamos lá, beleza. Engordei 2 quilos. Qual que é o comportamento negativo que eu vou ter agora? Ah, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar mal, eu vou me entregar. Eu não tenho vontade mais de fazer isso porque eu engordei. Então, os sentimentos nos enganam muitas vezes. Então, o que você tem que fazer? Você não pode ser guiado por eles nesse momento. Beleza, 2 quilos, eu tenho um desafio, tenho 2 quilos para perder. Qual que é o desafio agora? Vou fazer exercício físico. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de correr. Ah, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de caminhar. Certo? Legal. Enfim, você vai reconstruir, você vai pegar aquele comportamento e não vai reforçar mais ele. Você não vai dar mais alimento, vai nutrir mais ele. Você vai mudar ele. E você vai mudar o seu pensamento aqui, né? Falou, beleza, eu tô pensando, eu tô gorda. Não, eu não tô gorda. Eu só engordei 2 quilos. Você vai. Nossa, você engordou, tô uma bola. Não, você não tá uma bola. Entendeu? Eu apenas engordei 2 quilos. Uhum. Então eu vou agora mudar o meu comportamento. Pensar e agir. Exato. E aí quando você. Aí a pessoa que está me ouvindo aqui agora, como você falou assim, pergunta, então não tem mais cura. Não, não tem mais cura. Você pode tomar uma decisão diferente das que você tem tomado até o momento. Isso pode te ajudar a combater a ansiedade, entendeu? Se você passa naquela rua e aquela rua tem um gatilho de memória que te lembra alguma coisa ruim, muda a rua que você passa. Então, às vezes a gente fica dando murro em ponto de faca, entendeu? Ah, eu tenho um problema com relacionamentos. Os meus relacionamentos nunca dão certo. Por que não dão certo? Na terapia eu pergunto muito, o que você está fazendo por seus relacionamentos não dar certo? Qual que é o padrão que você tem repetido, certo, nos seus relacionamentos que eles não estão dando certo? Ah, eu já tive um caso de uma moça que ela era muito, muito possessiva, entendeu? Assim, os relacionamentos delas findavam-se porque os caras achavam assim que ela ficava muito em cima, muito em cima, muito em cima. Se ele mandasse uma mensagem para ele e ele demorasse, eu falei, por que demorou? Entendeu assim? E não tem ser humano que aguenta esse tipo Deus de me coisa, livre. entendeu? Eu, hein? Não, tava dirigindo. Tava mesmo?
Entendeu? Vou tirar uma foto aqui, peraí. Isso. Antes de Ó, falar, tô de... A insegurança. essa segurança. né? Você tá... Então, reconstrua isso. Entendeu? Reconstrua isso. Fala assim, cara, questiona, certo, o que você está pensando. O que será mesmo? E se ele estiver dirigindo? Talvez ele esteja dirigindo. E mesmo que ele estiver fazendo alguma coisa errada, certo? Beleza, isso se diz respeito ao caráter dele, não o meu. É. Certo? Beleza, se eu descobrir um dia que ele está fazendo uma coisa errada, eu vou estar me livrando de um problema. É como tem pessoas que pensam assim, né? Nossa, demorou responder a mensagem, demorou visualizar, tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Tenho certeza, tá fazendo. E a pessoa trabalha aqui. Não, eu tenho certeza, demorou para responder. Não, tá fazendo alguma coisa errada. E assim vai. E deixa eu só voltar aqui para os jovens. A gente está falando desse negócio de você falar, de você falar. Mas o jovem, a gente sabe que ele tem essa dificuldade em falar, né? Sim. Então, o que que cabe? Os pais ficarem atentos, né? Então, isso a gente tem que frisar bastante, porque o pai tem que ficar atento a todo comportamento do filho, né? Por exemplo, ó, ele tá tendo essa atitude, não quer sair, ou não quer comer, ou tá muito tempo no quarto, no celular. Tudo isso a gente tem que ficar atento, né? É aí que tá, Lia. Já existe uma inclinação natural do adolescente, do jovem, em um determinado momento da sua adolescência, querer se desvincular da sua família núcleo e ir para uma tribo, onde ele é aceito. Então, assim, isso é natural, isso é normal, porque faz parte. Ele está descobrindo o mundo, ele está saindo para fora, ele vai querer ter. Então, assim, nem tudo aquilo que o pai e a mãe estão falando, ele vai querer dar ouvido. Agora, você tenta imaginar se isso já é natural por si só. Você imagina se o pai e a mãe são ausentes. Se o pai e a mãe não desenvolvem essa escuta que nós estamos falando aqui, certo? Se eles não conseguem desenvolver isso. Ou se dão tudo. Na Tem tudo mão. assim, né? Exatamente. O que vai acontecer? Eles não vão conseguir se abrir. É aí que entra algumas coisas que eu falo. Crie mecanismos desde pequeno para conversar com seus filhos. Sim. Dialogue, pergunte com ele. Filho, a minha filha, por exemplo, meus filhos estão em São Paulo, moram em São Paulo, né? Eu falo com eles todo dia. Eu falo assim: e aí, filha, como é que foi? Voltou às aulas? Voltou? Já tem menino dando de olho dando em cima de você? Ah, para, pai! Não sei. Eu sei que elas não vão falar nada para mim agora, entendeu? Mas eu já tô dando, certo? Essa né? abertura. Elas sabem que podem contar comigo, certo? Nesse sentido. Então, às vezes, a gente precisa disso. Fazer com que os adolescentes, os jovens, criem o hábito de falar, porque senão eles vão falar para onde? Com o traficante lá da escola, eles vão falar com a menina que está com um problema pior do que o dela e vai Sim. aconselhar ela a fazer uma coisa pior ainda. Então, É. assim, alguém vai escutar. Certo? E é uma fase assim, é muito complicada, que o diálogo, eu falo assim que a gente tem que ter muita sabedoria, e uma paciência de Jó. Porque olha, tem hora que tá sorrindo, de repente tá emburrada. E aí, o que que aconteceu? Nada. O que que foi? Nada. Eu falo, não é possível, Deus, me ajuda. Então, essa mudança repentina assim, de humor, é o hormônio, é o que. Porque a gente conversa e tudo, mas de repente se fecha. Pronto, acabou. Será que é alguma coisa? Estava falando com alguém, te chateou? Então, assim, é uma loucura a cabeça desses adolescentes, né? Sim, sim, totalmente. E os adolescentes, como eu falei para vocês, eles estão estimulados a querer as coisas muito Rápido. rápidas. Por quê? O aplicativo que eles colocaram no celular deles, semana que vem, ou talvez até menos, já está desatualizado. Então, assim, eles vão querer uma informação nova. E às vezes a gente vem com aquela nossa conversa lá de antigamente, lá de 1900 e bolinha com ele, e eles não vão ouvir. Por isso que eu acho bom muitos pais estarem antenados no que os seus filhos estão ouvindo, o que eles estão falando. Você não precisa gostar da música que eles ouvem ou dos programas que eles assistem, mas dá uma sondada, tenta entender o universo que ele está. É certo que ele está vivendo, que ele está inserido. Quem sabe isso vai te ajudar bastante a combater a ansiedade do seu filho e até mesmo, certo, da sua própria ansiedade em relação à criação do seu filho. A ansiedade leva à depressão, é assim? É Não, assim? não necessariamente, né? Ela, assim, ela contribui muito, né? Se não tratada, se não cuidada, sim. É porque uma pessoa ela pode sofrer, ter ansiedade, perdão, ter depressão, como eu disse agora há pouco, por uma questão fisiológica, né? Ela pode ter um problema hormonal, certo? Por exemplo, mulheres grávidas, vocês têm filhos, muitas mulheres tiveram a depressão pós-parto, por exemplo, por quê?
que é a depressão por parto? É uma desregulação dos hormônios, porque a mulher acabou de ter filho, ela recebeu uma bomba de hormônio para ter o parto, né? E aí aquilo ali está ainda, o organismo está se readaptando. E muitas vezes acontece da depressão surgir. Às vezes tem pessoas que têm um problema de, de algum neurotransmissor, algum hormônio que não está sendo produzido do jeito que deveria ser produzido, e ela fica com depressão. Ela não teve um trauma, ela não teve uma ansiedade. Então, não necessariamente a ansiedade vai desencadear uma depressão. Mas existe sim as possibilidades de migrar para uma depressão, né? Mas não necessariamente, não é uma regra. E eu ainda volto para os jovens. Por exemplo, a mãe chegou em casa com um bebê novo, novidade e tal, uma Eita. criança ou jovem, tem outros filhos lá. Hum. Eles já começam, se a gente não cuida, eu falo de experiência, Sim, sim. começam já a se sentir de lado, né? Não são mais o centro das atenções, porque chegou uma coisa nova, né? Então aí tudo tem que ser assim muito bem dosado, cuidado, né? Sim. Porque, por exemplo, chega a pessoa em casa, ai, vai ver o bebê e os outros ficam ali excluídos. Então aí os jovens eu acredito que são maiores, porque os menores a gente ainda consegue, né, conversar e tal. Já fala, poxa, ninguém mais olha pra mim, ninguém não sei o quê. E aí eles vão se retraindo, né? É. Vão ficando, vão indo, e quando a gente menos vê, porque você tá ali centrada no bebê, e aí o jovem acabou, ficou de lá, maiorzinho, ele entende, ele se vira, né? Sim. Um alerta que eu dou para os jovens de hoje em dia, toma muito cuidado com o que na nossa época nós chamávamos com o comportamento de ser Maria vai com as outras. Já ouviram falar disso aí já? Minha mãe já falou muito. Certo, isso. Porque é o seguinte, é, eu me esqueci agora quem foi o estudioso, o filósofo que falou a frase, mas ele disse que toda unanimidade é burra, né? Então, assim, quando a maioria dos seus amigos estão fazendo aquilo ali, questione, né? Então, os jovens precisam começar a tomar muito cuidado. Só porque a maioria está fazendo, Sim. não quer dizer que é certo ou que é bom. Ou talvez aquilo que é bom para a Lia pode não ser para a Ana, certo? Não existe uma receita pronta. Viver a vida é uma aventura, é um mistério, né? A jornada da vida é um mistério para todos nós. E para a juventude mais ainda, para o jovem mais ainda, ele está em formação, ele está tendo experiências novas, recentes. E eles precisam muitas vezes entender. Não vá fazendo qualquer coisa que eu questione. Mas por quê? O que isso vai fazer de bom para mim? Mas vai todo mundo, mas É, você não mas você não é todo né? mundo. Essa é a frase das Clássica da mães, música. né? Mas é Dá verdade. um ódio ouvir isso, mas Mas aí vem, mas tu passou de ano, mas você não, você tem a obrigação de passar de ano. Exatamente. Mas olha, um assunto muito interessante, e fala justamente sobre o tema do nosso programa, tempo delas. Tempo. Que tempo você tem oferecido para sua família? Que tempo você tem oferecido para você mesmo, né? Exato. Para quem está nos acompanhando. Será que é um tempo de qualidade? Será que você tem conseguido lidar com isso, ocupar esse tempo da melhor forma possível, principalmente quando a gente fala em família, jovens, com os filhos, né? Será que você tem gastado muito o seu tempo com coisas negativas, com coisas em vãos, né? Então, hoje o assunto foi muito importante. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado bastante, tenha nos acompanhado, né, Lia? E a gente, assim, muito obrigado, Pastor Roque, que é auxiliar terapêutico. Quem precisar conversar com o Pastor Roque, pode entrar em contato, que eu vou passar o telefone dele para ele acompanhar. E tem muitos projetos sociais, muitas ações voltado para os jovens, né? Então, Sim. muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco dessa experiência conosco aqui. Eu estou muito feliz e foi um assunto muito importante para o primeiro programa de hoje. Que bom. Agradeço. Obrigado, Lia. Obrigado, Ana. A gente pode sempre ressaltar que a melhor coisa que tem é conscientizar, informar as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia, se a gente colocar esse novo mecanismo, que são os podcasts, né, a Uhum. serviço de uma coisa tão pertinente quanto essa, a gente vai ter muitos frutos para colher e ajudar bastante pessoas. Amém. E a gente queria ainda ficar por muito tempo É um aqui, prazer. conversando e vai indo e falando. Já leva Sim, e a gente quer ficar
conversando muito mais. Só que nosso tempo chegou ao fim, mas nós voltamos muito em breve com outro assunto. Já vai ser o nosso convidado para outros temas aqui. Inclusive, tem muitos assuntos que o pessoal de casa aí quer poder discutir, quer poder acompanhar, né, Lia? E a gente Verdade. vai, já estendemos o convite para outros programas aqui. E é isso, muito obrigada para você que está acompanhando. Um beijo especial. Compartilha essa live, não deixa de compartilhar, né, Lia? Com certeza, porque eu tenho certeza que aqui a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas, tirar dúvidas de muitas pessoas. Olha quantos assuntos a gente não falou aqui, né? Quantas perguntas nós não fizemos para o nosso entrevistado e que ele pôde, assim, de uma forma simples e de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas, vão buscar ajuda, né? Pastor, Isso é o que esse é principal. o principal objetivo, é buscar ajuda. Então, eu acredito que essa nossa ferramenta aqui vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias, e a gente tem muita coisa boa ainda que vem pela frente, mas a gente vai falar, né? Tipo assim, um segredinho. Mas muito obrigada, viu, pastor, Eu que pela agradeço. oportunidade de ter aqui e de nos ajudar, de nos esclarecer e ajudar o pessoal de casa. Perfeito. Já estou bem aliviada, minha ansiedade já foi embora, viu? Como conversar é bom, compartilhar é bom, procure pessoas certas, compartilhe. E é isso aí, gente, ó. Ó, Beijo! beijo, Tchau, até mais, tchau! até o próximo. Muito bom.